Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo ministrar essas aulas, esses esclarecimentos, para que vocês, de fato, consigam entender ou não as formas para que vocês acordem, consigam caminhar nessa encarnação para não ter que voltar em outra, hoje vamos falar de um assunto que já me perguntaram também muitas vezes, creio que bem destrinchado, para que vocês absorvam isso, que é existente verdadeiramente, né? Porque tem gente que não acredita que exista o karma, né? E se preparem porque a coisa é feia, tá? Vamos iniciar falando. É feia no sentido assim de que vocês vão saber muitas coisas para que se corrijam. Caso vocês, como muitos aí, acham que já têm discernimento, acham que já estão acordados, como eu já disse em outro vídeo, acordar não é de um dia para o outro não, leva tempo, às vezes 2 ou 3 encarnações, tomara que seja uma só, né? É o que nós desejamos, ok? Vamos iniciar falando sobre esse, para muitos problemas, do karma. Para mais à frente explicarmos o que é o que. Lembrando da brincadeira, para vocês, que eu fiz na aula passada, sobre mensagem subliminar, mas pelo que vejo, ninguém, como sempre, não perceberam, não falaram nada, ou não assistiram até o fim, porque eu deixei lá, no final, uma frase em latim, e a tradução eu coloquei na tela de chamada do vídeo. Assim como uma outra mensagenzinha a vocês de carinho, Ninguém respondeu nada, ninguém viu nada. Quer dizer, se eu quisesse fazer malandragem, eu teria colocado lá frases de dominação de vocês. E vocês nem perceberiam. Eu podia até ganhar dinheiro em cima de vocês fazendo isso, como muitos fazem, como eu expliquei lá. Mas esse não é o meu intuito. Só deixei a tradução e uma frase de carinho. Isso tenho certeza, ficou gravado no cérebro de vocês. Vocês não viram com esses olhos, Mas o olho captou e o cérebro recebeu. Entenderam? Quero ver se alguém agora vai. Que eu duvido, Que... Desculpe, mas vocês são muito preguiçosos. Aí a desculpa é que falta tempo, Falta tempo para você acordar, falta tempo para você deixar essa loucura da matéria. Então reclama do quê? Entenderam? Bom, como eu disse, ninguém descobriu o significado e fica por isso mesmo, É assim que fazem nas propagandas, revistas, etc. Bom, vamos lá. Repetindo, Vocês não fazem isso porque não estão determinados de fato, como falam, em acordar, Isso daí leva tempo, mas é preciso empenho. Bom, eu vou começar falando, primeiro,
sobre a questão que tanto falam aqui, né, tanto divulgam, que estamos num momento de transição, num momento de acordamento. E quantas almas encarnaram de 8.000 anos para cá? Depois eu vou falar sobre a fome, que é uma das, a meu ver, até pouca vergonha para a raça humana, né? Que permite o outro morrer de fome, de inanição. É? Vamos lá. A ONU revela que 211 mil, em média, pessoas morrem e nascem por dia. Isso é um dado recolhido de 2017. Hoje pode ser muito mais. Supõe-se que 106 bilhões de pessoas tenham vivido aqui no planeta. 106 bilhões! Hoje nós estamos em quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. Desde quando eles sabem sobre a história do planeta, entre aspas, né? Eles calculam que 106 bilhões de pessoas tenham vivido no planeta. Calculando mais ou menos de 50 mil anos para cá. Entendeu? Quer dizer, se já foi comprovado que a vida no planeta existe há mais de 250 mil anos, evidentemente esse é um cálculo estimativo, só uma suposição para encher linguiça. Ok? Lembre-se apenas, esse cálculo é hipotético. Não são computados os que já nascem mortos. Outro entendimento é de que, dentro dessa conta, estão números que ninguém fala, números repetitivos. Por que números repetitivos? Se você acredita na reencarnação, nós podemos fazer parte desse cálculo. Porque pelo karma, você já veio e voltou muitas vezes. Então, dentro desse cálculo, você pode estar lá repetido 10, 15, 20 vezes a sua presença aqui no planeta. Entendeu? Eu vou deixar alguns links lá embaixo na descrição do vídeo, tá? E já aproveitando e lembrando, né? Deem um positivo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho escuro, que aí vocês recebem a mensagem toda vez que eu posto um vídeo. Porque se vocês clicarem nos outros sininhos, é esporádico, eles mandam de vez em quando, entendeu? E o que é mais importante, a meu ver, compartilhem o vídeo, esses vídeos, para que outros possam ter esses conhecimentos também, ok? Não sejam egóicos, não tenham ego, deixe os outros saber também. Se querem ou não é problema deles, né? Mas pelo menos vão começar a tomar conhecimento de certas coisas que muitos não falam, né? Não da forma como eu falo. Também não estou sendo egóico, não. É que eu tenho que ser explícito. E eu vejo muita enrolação e não falam o que tem que ser dito. A cada minuto morre uma criança de fome no mundo. A cada minuto morre uma criança de fome no mundo. Isso é uma vergonha total, como já falei no início. No Sudão do Sul, na Somália, no Iêmen, na Nigéria, o vírus fome mata 8.500 crianças por dia. E existe uma vacina, chamada comida. Agora, essa questão deles passarem fome também, são duas as hipóteses, né? Uma é o relapso do ser humano ou dos governos, das igrejas, em não cuidar dessas pessoas, estão mais preocupados em colonizar o planeta Marte. É uma palhaçada, né?
É? Morrer de inanição. Pode uma coisa dessa? Agora, aí dentro também consta, justamente, que é o tema da palestra, o karma. Mesmo que exista esse desinteresse por parte das autoridades, eles também estão pagando, porque provavelmente é uma forma que, né, que foi deixada para que resgatassem dívidas pretéritas, né? Ou talvez deixaram outras pessoas passarem fome, ou é uma forma... Existem várias maneiras de se pagar esse resgate. Tá? Bom, mas pelo que a gente vê, isso não interessa, né? Interessa sim o Covid e as máscaras. Máscaras sobre máscaras. Essa palhaçada desse Covid. Depois vocês não querem ter karma. Fica tudo acreditando nessa palhaçada. Bom, não é o caso aqui. Até dia 14 de junho, tinha ido a óbito, diz eles, 5.043 pessoas. Isso quem disse foi a fonte TCA, internacional. Por que não fazem a mesma mobilização da Covid, mas contra a fome? Por que não? Por que você não tira a sua máscara e vai dar de comer quem está precisando? Nesse caso não importa se ele está pagando o karma. Acho que ninguém tinha que ficar passando fome, minha opinião, né? Apesar de ser resgate. Mas o que custa você dar um prato de comida para alguém? Bom. O ser humano é bem contraditório. Foi calculado que cerca de 8.500 pessoas morrem por dia no planeta de desnutrição. A Unicef diz que morre de fome uma pessoa a cada 4 segundos. Pode isso? Estamos acordando, evoluído, século XXI. Cala a boca. Até quando vamos continuar fazendo circo e não nos indignarmos a respeito da fome? E começarmos assim, como os governos, começarem a sanar esse problema. Parem de gastar dinheiro com inutilidades, enchendo seus bolsos e deixando pessoas morrerem de fome, crianças. Bom, agora estou dispondo amostras de situações causadas propositadamente por esses governos, sem incluir o karma, como já disse, dessas pessoas, pois vou falar mais à frente. Quantos jovens morrem por ano nesse conteúdo, no mundo? A Organização Mundial de Saúde estima que 1.200.000 pessoas, pessoas não, adolescentes, morrem por ano no mundo. 1.200.000 pessoas morrem por ano no mundo. Cadê o Covid? Será que demora para cair essa ficha? Demora, né? Covid com as estatísticas mentirosas. Um monte de gente que morreu de outras doenças e colocaram como sendo de Covid para fazer sensacionalismo barato. Porque sabem que vocês tolos engolem essa conversa. Aqui na minha cidade, quando eu saio, eu não uso máscara. Nem no carro, nem na rua. Infelizmente, eu só uso para entrar em loja ou no banco, porque eu sou obrigado, senão eles não me deixam entrar. Entendeu? Cadê a sua liberdade? Diz que a própria lei do país você tem a liberdade de ir e vir.
Conversa mole. Todos nós somos fantoches, somos escravos. Temos de fazer e nos sujeitar ao que eles querem. E ninguém fala nada. Bando de ovelhas. Bom, vou fazer um demonstrativo abaixo, iniciando de 8.000 anos atrás para cá, com a finalidade de mostrar quantas almas encarnaram no planeta Terra dentro deste período de tempo. Demografia intensa ao longo da história. O número de habitantes da Terra só foi aumentando, aumentando, aumentando. Desculpem, vamos tomar um cafezinho? Saúde. Sem tomar 1 litro por dia, saúde. Vamos lá. A população, há 8.000 anos antes de Cristo, era de 5 milhões de pessoas. Tá bom? Antes de Cristo, 8.000 anos, a população mundial era de 5 milhões de pessoas. E a expectativa de vida era entre 10 e 15 anos. Ou seja, você nascia aqui, ficava 10, 15 anos e bye bye. Nascimentos por ano era mais ou menos a cada 1.000 pessoas, 80. 80 hoje é por minuto. Bom, naquela época a escassez de alimentos e as técnicas medicinais eram rústicas, E não existia quase nenhum cuidado de higiene. Por isso também a vida curta. Aos poucos, o domínio da agricultura ajudou na preservação da vida. Um ano, já bem aqui, Um ano depois de Cristo, a quantidade de pessoas no planeta já era de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. Quer dizer, vocês perceberam? De 5 milhões de pessoas, em 8.000 anos, cresceu para 300 milhões, ou seja, em 8.000 anos, a população aumentou em 295 milhões. Nesses 8.000 anos, a população mundial aumentou em 295 milhões de pessoas. A expectativa de vida já era entre 25 e 30 anos. Os nascimentos, por ano, a cada 1.000 pessoas, calculava-se 80 anos, mais ou menos. São tudo estimativas, ok? A organização da sociedade e da produção agrícola melhorou o suprimento de comida, mas a dependência da agricultura teve o seu lado ruim. Uma única falha na colheita poderia levar à morte por fome. Já desde lá, a fome. Vamos lá. Depois, 1.200 anos depois de Cristo, ou seja, 1.200 anos atrás, ok? A população era de 450 milhões de pessoas. Então, vocês perceberam? De 300 milhões de pessoas, aumentou para 450 milhões. Em 1.200 anos, aumentou 150 milhões de pessoas. Antes foi em 8.000 anos, aumentou 300 milhões de pessoas. Durante 8.000 anos aumentaram 300 milhões. E aqui, em apenas 1.200 anos, aumentaram 150 milhões. Percebem? No espaço de tempo, muito mais pessoas vieram ao planeta em pouco tempo. A metade do que levou 8.000 anos veio em 1.200 anos. Vamos lá. Já se calculava ainda,
por ano a cada 1.000 pessoas, 60 nascimentos. Durante a Idade Média, o índice de crescimento populacional foi baixo devido à peste negra. Olha aí, vamos já começar falando, né? Não tem nada a ver com Covid, hein? E lá atrás não havia proteção nenhuma, mas era uma coisa forte, verdadeira. A existência da peste negra era de fato existente. Era de fato visível, né? Estima-se que 25% da população na Europa, só na Europa, tenha morrido por causa dessa epidemia. Entenderam? 25%. Não é isso aí, 5% aí que estão falando no mundo. 7 bilhões de pessoas. Morre, 20 mil. Não é nada, gente. Isso morre todo dia de outras doenças, de vários fatores. Trânsito, assassinatos. Não. A população em 1750 depois de Cristo, agora um período de 550 anos apenas, ou seja, de 1200 para 1750, calculou-se que estimativa de 795 milhões de pessoas. Olha como a coisa vem aumentando. Em apenas 550 anos, aumentou a população mundial em 345 milhões de pessoas. Em apenas 550 anos, hein? Ou seja, o que levou antes 8 mil anos, agora em 550 anos apenas, aumentou a mesma quantia do que naqueles 8 mil anos. A expectativa de vida já aumentou de 35 para 40 anos. Os nascimentos, mais ou menos 50 por cada 1.000 pessoas. Já entrou a Revolução Industrial, que levou a riqueza, entre aspas, ao crescimento das áreas urbanas e a cuidados com o saneamento básico. Com isso, aumentou-se a expectativa de vida dessa população. Agora, a população há 1850 anos depois de Cristo. 1 bilhão e 265 milhões de pessoas em 100 anos. De 1750 para 1850 são 100 anos. Nesse período vieram 470 milhões de pessoas a mais. Estão conseguindo entender a explicação? Para chegarmos até hoje, lentamente, para você ver como, de fato, nesse caso, pode estar ocorrendo essa pressuposta intervenção astral, intervenção espiritual ou extraterrestre para a mudança do ser humano. Porque foi se diminuindo o espaço de tempo e muito mais almas começaram a vir. Porque é a finalização de um período, né? A expectativa já é de 50 anos. Agora já nascem 40 pessoas a cada 1.000. A ciência percebe que algumas doenças são causadas por micro-organismos que se reproduzem. É a chamada teoria dos germes, responsável por diversos avanços na medicina. Tudo bem. Agora vamos à população de 1950 anos depois de Cristo. Ou seja, mais 100 anos, 1850 para 1950. Estimou-se 2 bilhões e 516 milhões de pessoas no planeta. Nada mais, nada menos do que
em mais 100 anos, vieram 1.251 milhões de almas a mais no planeta. Perceberam? A proporção vai chegando. Estamos em 1950. Agora a expectativa de vida é de 65 anos. Já 38 pessoas nascem para cada 1.000 por ano. Há um aumento nos cuidados com a saúde pública. A Organização Nacional, a ONU, recém-criada, promove campanhas de vacinação em diversos países pobres, onde há uma explosão de crescimento populacional. Mas, no entanto, é muito contraditório isso, né? Vamos lá, agora a população em 2005, onde já começava-se a falar que haveria essa tal mudança, né? Salto quântico da raça humana. Até parece que vocês, fazendo um monte de besteira, vão fazer parte desse salto quântico. Tá, vão fazer parte, mas no sentido de que vão ser retirados daqui. Porque quem estiver dentro do salto, aqui vai ficar. Entenderam? Bom, em 2005 estimou-se 6 bilhões e 475 milhões de pessoas a mais no planeta. Ou seja, nesse espaço de tempo de 1950, né? 1950 até 2005, vieram para o planeta 3 bilhões 959 milhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas em apenas 55 anos. Perceberam? Aí sim, é uma comprovação de que pode estar surgindo alguma coisa. Concorda? A expectativa já passou de vida, já passou para 80 anos. E nascem apenas 21 pessoas a cada 1.000. Essa estatística é feita até 2017. Então, em 2017, veja bem, foi calculado 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no planeta. 7 bilhões. 1 bilhão 125 milhões. 1 bilhão 125 milhões a mais. Em apenas, sabe quanto? 12 anos. Em 12 anos, gente. Perceberam? Vieram 1 bilhão 125 milhões de pessoas, de almas, encarnando. Em apenas 12 anos. Quer dizer, então tem alguma coisa para acontecer. Ou está muito lentamente acontecendo, como eu já disse em outras aulas. Isso é um processo lento, de acordo com a intenção deles, que por mim a intervenção seria muito mais rápida e imediata. E já não hoje, já teria acontecido. Mas, eles quem, tem um monte de inteligência lá e eles ficam pressupondo coisas, né? Tudo bem. Pelo menos diz que ele já tem a experiência de milhões e bilhões de anos, né? Vamos acreditar que sim, né? Bom, expectativa de vida, apesar de tanta mortalidade, ainda é de 80 anos, ou seja, uma grande maioria vive durante 80 anos. Então, a gente pode até desconfiar que os governos realmente façam parte desses esquemas de diminuir a população mundial. Só que eles não estão autorizados a fazer isso. E eles não sabem o karma que eles estão gerando para eles. Ainda bem que quem ficar vai ficar livre dessa raça. Bom, vamos lá.
Se fizermos agora, vou mostrar uma coisa sobre, quando eu falo para vocês, todos nós somos irmãos. Todos nós somos centelhas divinas. Não é porque eu nasci numa outra família, com outro nome, com outro sobrenome, que eu não sou seu irmão. Todos nós somos. Nós somos um pedacinho do Criador. Então eu vou fazer um cálculo para provar para vocês que nós somos. Na matéria, que dirá no espírito. Então, vamos fazer uma conta retroativa para mostrar que todos somos um, ou temos parentesco. Vamos mostrar em 33 gerações. Você sabe o que é equivalência de 33 gerações? Minha mãe me fabricou esse corpo aqui, tá? Eu com 30 anos tinha minhas filhas. Isso é uma geração. Minhas filhas com 30 anos tiveram meus netos. Isso é mais uma geração. Meus netos vão ter os filhos deles mais ou menos entre 30 e 40 anos, que é a média, né? Isso é muito variável. É mais uma geração. Então, estou usando o número 33, como uma base para a pseudo-morte do Cristo na cruz, né? Que na verdade é aqui na matéria, ou o 33, que é um grau que a maçonaria usa, né? É só a referência, tá? Então, nessas 33 gerações, né? Então, vamos fazer assim, 33 vezes 30, que é cada geração, mais ou menos. Isso vai dar cerca de 660 anos. Em 660 anos, eu voltei, fazendo a conta dos meus parentes, em 660 anos, eu tive nada mais, nada menos do que 8 bilhões e 400 milhões de pessoas da minha família. É engraçado, né? É a mesma população do planeta hoje. Entenderam? Então as pessoas que estão no planeta não são meus parentes? Ou eu estou errado no que eu estou fazendo? É simples, você pega, né? Pega seu avô, sua avó. Seu pai e sua mãe. Vai. Depois seu avô, sua avó. São 4 pessoas. Depois seus bisavós, de cada um, são mais 8. E assim você vai multiplicando por 33 vezes. Você vai chegar a 8 bilhões e 400 milhões de pessoas no planeta. Então nós somos irmãos. Aí, um irmão fala para o outro, que se dane, se vira. Entenderam? Bom, já expliquei como é que faz a conta, né? Então, e vai assim. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 8, 16. 8 vezes 16... É multiplicando e dobrando. Estou fazendo a conta aqui meio atrapalhada. Mas é seu pai, sua mãe, são 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4. 16. Então, é assim. 16 vezes 32. E vai. Aí você vai chegar naquele cálculo. Isso também, esse número, é uma numerologia cabalística, né? Tudo suposições. Então vamos lá. Na medicina preventiva,
tratamentos eficazes e boas condições de saneamento aumentaram a expectativa de vida. Do outro lado, métodos anticoncepcionais também contêm o número de nascimentos em diversas partes do globo. Isso é um pouquinho também mentiroso a estatística, né? Porque vai ver o número de abortos. Como é que você acha que fica aquele ser abortado? Que ele tinha que vir aqui, passar 5 minutos ou passar 100 anos aqui e você não deixou que ele viesse. É claro, ele virá num outro corpo, mas era para ter vindo naquele momento. E você, inteligente, ou algumas pessoas que se dizem inteligentes, acabam, é muito gostoso, como eu digo, tchaca-tchaca, mas depois não assumem o que fizeram. Bom, vamos lá. O cálculo da ONU, conforme a revista Galileu, a população mundial chegará até o final do século, até o final desse século, ou seja, 2099, a 11 bilhões. Claro, é uma suposição, isso se nada acontecer, Se de fato chegarmos a isso, o que irá acontecer? Como vai ficar? Como é que vai estar a questão da alimentação, o calor, esses resíduos, enquanto se mantiverem esses combustíveis fósseis, monóxido de carbono, água contaminada, o ar contaminado, porque eles também estão contaminando com os chemtreios, os adubos químicos nos alimentos, Isso, dados da Unicamp, 24 mil pessoas morrem de fome no Brasil por dia. E mais 200 por outros motivos. E a tal da FAO e CEPAL dizem que é preciso tomar providências para que o Covid não venha a causar fome na América Latina. Cala a boca, É tanta palhaçada com essas falácias na América Latina e no Caribe. São muito sem noção do que estão falando. A ONU também diz que a pandemia do Covid pode ampliar a fome e jogar 49 milhões de pessoas na pobreza extrema. Uma vergonha, isso é uma vergonha. Os governos gastando milhões e milhões com abobrinhas. Que interessa construir a aeronave para viajar pelo espaço? Que interessa isso? E são milhões que são gastos. Daquele país que vive com o nariz em pé. E eles mesmos se contradizem com as próprias estatísticas. Se o TCA Internacional diz que morrem 8.500 pessoas por dia de desnutrição, teremos mais de 3 milhões de pessoas morrendo por ano. E eles jogam a culpa no Covid, que eles mesmos inventaram para maquiar a própria culpa pela fome no planeta. Entenderam? Bom, eles dizem também que 9 milhões morrem por ano de fome e mais 64 mil por assassinato. 30 mil são jovens entre 15 e 29 anos, mostrando que as estatísticas entre esses órgãos são confusas e discrepantes. Quantas pessoas foram mortas no Brasil em 2018? É o que revela o Atlas da Violência, uma publicação do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o documento, 553 mil pessoas foram assassinadas no
país nos últimos 11 anos. A Organização das Nações Unidas, né, e a FAO para a Agricultura e Alimentação confirma 13 milhões de pessoas no Brasil ainda passam fome. No Brasil. Esse vídeo é um pouquinho longo, tá? Então, tenham paciência para se inteirar, ok? Porque é ruim ficar dividindo a matéria, né? Em 2 vídeos. Bom, 10% da renda nacional estão na mão de inescrupulosos. Qual é a causa da pobreza? A pobreza não resulta de uma única causa, mas de um conjunto de fatores, né? Fatores políticos, legais, corrupção, inexistência ou mau funcionamento de um sistema democrático, problemas de saúde, adição a drogas, ao alcoolismo, doenças mentais, doenças da pobreza como a sida e a malária, deficiências físicas. O que é ser uma pessoa pobre? Como eu falei no outro vídeo, ser pobre de espírito, ser pobre de coração, que não é de coração, é de consciência. Significa não nos pertencermos a nós mesmos. É o despojarmos-nos de nós mesmos. Há pessoas que são pobres materialmente, não têm bens, até passam necessidades, mas não têm essa pobreza de espírito como foi descrita. Conforme ensinei na aula 43. O que é ser pobre ou ser rico? Que incluo aqui a miséria, que tem a mesma subjetividade que descrevi naquela aula. Qual é a diferença entre a miséria e a pobreza? Diferença entre pobreza e miséria. A pobreza é a falta de bens e serviços essenciais de qualidade, que normalmente envolve as necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia, cuidados de saúde e educação. Já a miséria, a pessoa, nem ao menos, tem acesso a serviços básicos para sobreviver. Loucura, na lei dos homens. Quem é pobre na forma da lei? Olha a outra loucura. É essa lei que define até hoje quem pode ser considerado juridicamente necessitado. O pobre na forma da lei, portanto, é aquele que declara não poder arcar com as custas ou despesas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, segundo a lei. Bela lei humana, não? Quantas pessoas vivem na pobreza no Brasil? De acordo com pesquisa da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, 54,8 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 1/4 da população nacional. Vocês sabem o que é isso? Tem renda domiciliar por pessoa inferior a R$ 400 por mês, de acordo com os critérios adotados pelo Banco Mundial. Vamos tomar mais um café? Qual é o estado brasileiro mais pobre? Eles consideram como sendo o Maranhão. É o estado mais pobre do Brasil em relação ao índice de desigualdade social, segundo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontou que a renda per capita é inferior a R$ 255 mensais. Que vergonha, não? Um país tão rico e tão pobre. Agora, uma sequência dos estados mais pobres, vergonhosamente, no país. Então, é o Maranhão, Alagoas, Piauí, Pará e Ceará. O que é atestado de pobreza? Isso eu vejo como um ridículo. A lei criar um atestado de pobreza para aqueles que ela mesma cria as condições para que elas estejam nessa situação. Bom, não vou entrar aqui no mérito da malandragem ou da preguiça também. A declaração de pobreza é um documento assinado que tem o objetivo de comprovar que o signatário não tem condições de arcar com o custo dos serviços pretendidos, sem causar prejuízo econômico para o seu sustento ou da família. Também é conhecido como atestado de pobreza. Você tem que ter um atestado de pobreza, né? Ou uma declaração chamada
no meio jurídico de hipossuficiência. Bom, novamente não vou entrar no mérito da questão, só mencionando por estatísticas da DataSUS. Só em 2016, 5 mil pessoas com mais de 60 anos morreram de fome. Olha só outra coisa aqui, hein? 60 anos, pessoas morreram de fome, 5 mil em 2016. E o número vem se repetindo ano a ano, principalmente por inanição. Morreram de fome. Sabe quais são as causas? Olha a loucura humana. Roubo por parte de parentes. Abandono de incapaz. E as casas para idosos são as mesmas porcarias de 100 anos atrás. A não ser que você vá pagar, para deixar o seu velhinho, sua velhinha sendo cuidada, você vai pagar 4, 5, 6 mil reais por mês. Porque você não tem tempo para cuidar do papai e da mamãe. Eu cuidei 40 anos do meu pai e da minha mãe. Me virando, estudando e cuidando deles. Meu pai faleceu com 95 anos. Minha mãe, eu cuidei dela com doença de nevralgia do trigêmeo, 35 anos. Levando para baixo e para cima, fazendo dívida. Pensa que é brincadeira? E esses dodóis, não podem cuidar do papai e da mamãe, né? Dá muito trabalho, eles enchem muito o saco. Não é assim que vocês pensam? Muitos assim. Bom, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, o senhor Menezes foi coautor deste estudo que vê grandes chances do Brasil voltar ao mapa da fome elaborado pela ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO, elaborado desde 1990. O mapa lista os países com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar. E o Brasil deixou a lista dos países nessa situação em 2013, mas pode voltar. Nossa constatação empírica é de que já voltamos, disse Afonso, antes de explicar sua impressão em 2014. Segundo o IBGE, tínhamos 7 milhões de pessoas nessa situação, com desemprego de 4% da população economicamente ativa. Hoje está na casa dos 15%. Como acreditar que a situação não tenha piorado substancialmente desde então? Insegurança alimentar e pobreza absoluta são muito proximamente ligados, diz esse senhor Afonso. Bom, falei primeiro da fome, que no meu julgamento é uma das piores referências em relação ao pagamento do karma. Claro, existem outras até comparativas, como são os muitos itens de débito carnal. Relatei, como eu disse, o mais importante na minha consideração. Na consequência, vou explicar o que é o karma em si. Desculpe. O karma em toda essa situação, acreditando-se que o ser humano tenha dívidas passadas, está aqui para se redimir e muitas vezes não o faz. Continuam a repetir os erros, pretéritos e muitas vezes criando mais karma. O karma é a mesma coisa que a lei de causa e efeito. E essa lei é cósmica, gerada pelo Criador como uma forma de fazer com que as almas encarnadas se libertem e voltem à condição original, ou primeva, que é a essência divina, ou um pedacinho do Criador que se perdeu no meio do caminho, que é o da criação e não de destruição. Em sânscrito, karma significa fato deliberado. Nas suas origens, a palavra karma significa força ou movimento. Apesar disso, a literatura pós-védica expressa a evolução do termo para a lei, ou ordem, sendo definida muitas vezes como lei de conservação da força. Eu tenho a força,
Quem achava que a origem fosse do espiritismo se enganou. Aliás, eles apenas a reutilizaram com o mesmo fundamento das religiões de onde se basearam. Termo de uso religioso dentro das doutrinas budista, shintoísta, hinduísta, jainista, sikh e teosófica. E eu acrescentei filosófica. Em cada uma dessas doutrinas, o termo tem um sentido próprio. O karma também pode ser positivo. Entenda o que significa. O karma ainda é visto por muitas pessoas como algo negativo ou castigo. Algo que se deve pagar, pois se não cumprir de maneira positiva a lição de casa imposta pela vida. Portanto, o karma ficou com o estigma de dívidas ou débitos da alma encarnada. No entanto, essa mesma palavra serve para designar também créditos da alma encarnada. Ou seja, existe uma frase usada na Umbanda que é: quem deve, paga, e quem merece, recebe. Tão simples, não? No hinduísmo, a definição de karma é mais simples e clássica. Ele se refere às consequências que as nossas ações podem gerar no futuro. É possível que os efeitos aconteçam ainda nesta vida ou em outras, após a reencarnação. Portanto, a lei de causa e efeito. Muita gente faz confusão com o Dharma. É uma palavra sânscrito. O significado da palavra Dharma depende do contexto e seu significado evolui à medida que as ideias do hinduísmo se desenvolveram ao longo de sua longa história. Nos textos mais antigos, o Dharma significava a lei cósmica. Em Vedas posteriores, o significado tornou-se refinado, mais rico, complexo, e a palavra Dharma foi aplicada em contextos diversos. Em certos contextos, o Dharma designa comportamentos humanos considerados necessários ao universo, princípios que impedem o caos ou a repetição de erros, os comportamentos e as ações necessárias a toda a vida e à natureza, na sociedade, na família e no nível individual, com respeito ao seu significado espiritual, pode ser considerado como o caminho para a verdade superior. O Dharma é a base das filosofias, crenças e práticas que se originaram na Índia. Elas estão ligadas diretamente no sentido de que tudo que se faz em benefício do todo resulta em merecimento ou em respostas positivas, em créditos. Esse é o karma positivo. O grande questionamento que podemos fazer é estar justamente no karma negativo, situação em que se encontra a humanidade no seu todo há milênios. Aí você pergunta, por que até hoje? Vou responder procurando mostrar o máximo possível erros que o ser humano confuso comete. Não vou falar sobre todos, porque é uma gama imensa de possibilidades filosóficas e psicológicas. Começando então com relação à fome, que eu já discriminei, e não creio que o Criador, e não Deus, como sempre venho ensinando, nos tenha criado burros e depois nos colocado aqui nesse planetinha para sofrer. Sempre repito isso nas aulas e vou continuar repetindo para que consigam afixar ou consigam impregnar vossas mentes ou consciências com um novo modo de usar o mental, permitindo que a alma seja liberta. Novamente, talvez você possa perguntar, então por que estamos aqui, se não foi ele quem nos colocou? Vamos lá. Dizem os estudos que tudo começou no tal do Big Bang, um termo já narrado, e Big Bang significa grande explosão. Então eu pergunto, a quem criou esta tese? E de onde ele tirou essa ideia, se podemos deduzir outras? E os inteligentíssimos cientistas, com raras exceções, ficam se baseando nessa hipótese. Aliás, se baseiam em muitas hipóteses, né? Muitas vezes como se ela fosse verdadeira. Eu tenho uma tese e vou expor em relação ao princípio da criação, do todo visível e do porquê estarmos aqui na presente condição de ignorância. Talvez sirva
como referência a esses senhores e, quiçá, acabem esquecendo essa teoria do Big Bang, existe uma lei criada por Lavoisier que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse princípio cabe ao que vou lhes mostrar, ok? Isso é uma tese criada por mim, talvez recebida por emanação, desde 2004, mais ou menos. Até onde conseguimos saber, no tal princípio, que fique bem claro, ou seja, o princípio da matéria, o princípio do que podemos ver, mas antes existia, e esse antes, podemos deduzir, eram as trevas, a escuridão total. Porém, como hoje já se sabe, o vácuo, ou a escuridão do espaço, chamado de escuridão, ou matéria escura, ou ainda quinta essência, vejam bem, já propuseram que essa escuridão também é matéria, e que ela é mensurável. Ela tem energia, e está inclusa na física quântica. Existe uma quantidade de energia presente nela, que se manifesta na forma de partículas virtuais. Partículas que aparecem e desaparecem numa minúscula fração de segundos. Em testes nos quais se verificou essa energia, acabaram denominando-a de Casimir, que é o cientista que encontrou essa possibilidade. E provou, através de experimento empírico, a existência dela. Toda essa explicação é para mostrar que o Criador já existia antes do que vemos no cosmos. Como até a Bíblia diz, E no princípio era o Verbo. Não era o Verbo porque o Verbo não falava ainda. Isso para não dizer trevas. Entenderam? Isso é a contradição. E o Verbo, ou trevas, se fez luz. O ponto de partida entre a escuridão, que era o Criador, e continua sendo, e o princípio de se fazer a luz, ou a matéria. O que vou lhe mostrar a seguir não é e não será encontrado em nenhum outro lugar, pois ela me vem sendo, como eu já disse, emanada desde princípios de 2004, quando encerrei minha presença no curso de ocultismo bíblico. E vou deixar bem claro, como é de minha autoria, mesmo que canalizada, nenhuma pessoa, nenhum tipo de mídia, nenhum tipo de órgão de divulgação, nenhuma editora, nenhum jornal, revista, TV, estão autorizados. Ou seja, não estão autorizados a copiar essa tese a ser descrita sem a devida autorização de minha pessoa, Ricardo Galotti. Evidentemente, caso o façam, estarão sujeitos às penas da lei que regem este tipo de cópia, ou de xerox, ou qualquer outro tipo de copiagem. No total ou em parte que será revelado, mesmo que seja em tese. Essa minha tese é a seguinte: é muito louca, mas é bem possível. Como toda tese. Talvez depois de trilhões e trilhões de anos, em um tempo incontestável, esse elemento atômico inteligente decidiu que acabaria com aquela treva em que ele era contido, ou que ela seria ele mesmo. E como uma energia atômica, lentamente foi se tornando quente, em meio ao frio do vácuo criador, pouco a pouco ele se foi transformando em pequenas centelhas, fagulhas de si mesmo, muito quentes e brilhantes, fagulhas atômicas inteligentes. Ele se transformou em trilhões de centelhas, iniciou-se a jornada flutuante pelo próprio corpo, que era o espaço escuro. Agora ele mesmo já não era mais só a escuridão. Agora ele já estava brilhando, iluminando a si mesmo. E como já estava contido nele a energia quente, a energia de luz ou fóton, essas fagulhas foram produzindo cada vez mais calor, interagindo com essa mesma energia escura.
iniciou-se a formação de gases. Esses gases, após milhões de anos, foram se aglomerando, de onde surgiram os primeiros planetas ou estrelas. E como diz o texto bíblico, ele sentiu que aquilo era bom e deixou que continuasse. A partir desse ponto, com a intervenção dele, ao mesmo tempo que tudo acontecia como uma novidade também para ele, porém sempre observando que tudo era bom e que cada vez mais ele se desfazia e se transformava em luz, as essências ou pedacinhos dele continuavam vagando, gerando calor e mais energias. Mais estrelas foram aparecendo pouco a pouco e ele mesmo foi interagindo consigo mesmo. Muito louco, né? Permitindo que todas as possibilidades de novas criações acontecessem, pois notara que a partir da formação dessas estrelas e dos planetas ao redor delas, poderiam existir outras configurações atômicas. Interviu, permitindo que se criassem as células e delas fossem surgindo outros elementos, permitindo que essa mesma célula se transformasse em moléculas. E tudo foi acontecendo naturalmente. Ele só comandava os átomos e agora as células. Deu-se o nascimento dos primeiros organismos vivos, pois tudo o que rege a Terra ou o material que a compõe já existia. Sob a influência de si mesmo, foi orientando essas mesmas células para que se criassem formas de seres viventes, ou seres que se movimentavam, porque as rochas, pedras, fogo, água, ar já existiam com vida, mas não tinham movimento nem inteligência própria. E os seres que começaram a aparecer obedeciam ao seu comando, e obedecem até hoje. Chamamos de comando almático, pois todos os seres foram surgindo sem a intervenção dele, somente o comando almático. As essências atômicas inteligentes, que eram pedacinhos dele, ainda vagavam nas trevas ainda existente ou em si mesmo, porém já não tão escuras como antes. Como no nada, neste processo de surgimento de espécies animais, surgiram algumas centenas de tipos deles que poderiam abrigar uma inteligência. E foi o que ele fez. Ele próprio se projetou, como essas pequenas fagulhas, para dentro desses cérebros. Mas como tudo era novo até para ele, não havia imaginado que essas essências poderiam ficar presas nesses corpos. No princípio, algumas até conseguiram se livrar, mas uma grande maioria ficaram presas, ou ele mesmo ficou preso. E o que nós somos, um pedacinho dele. Não conseguindo uma forma adequada para essa libertação, descobriu que elas poderiam se livrar quando esses corpos perdessem a capacidade de suportar essa essência. Porém, também não previu que esses pedacinhos de si mesmos, vivendo naqueles corpos, gerassem energias sutis negativas, indo contrário ao que ele era. Ou seja, energia positiva. Resolveu então criar a famosa, a lei que conhecemos como lei de causa e efeito. Essa lei que permite, após alguns milênios, ou permitiria, esse pedaço de si mesmo conseguir libertar-se. E assim como partes do próprio Criador, prosseguimos nessa jornada para nos libertarmos. Não é legal? Bacana, não é isso? Ele não intervém porque desde o princípio deixa que tudo aconteça naturalmente. E desde esse princípio, tudo continua acontecendo, se desfazendo e sendo novamente recriado. Confirmando, portanto, que nós, almas ou essências do próprio Criador, devemos buscar o caminho para nos libertarmos da prisão corpórea. Entenderam? Algumas pessoas já me perguntaram por que uns dizem alma e outros dizem espírito. Explico. No meu entendimento, quando essa essência entrou no corpo animal, ela se subdividiu em dois, pois como essência pura,
esse mesmo corpo não suportaria seu armazenamento. Um pedaço ficou aqui, como alma, e o outro ficou fora, como espírito de luz. Esse mesmo espírito que muitas vezes nos ajuda em certas situações, pois ele é o próprio Criador. E muita gente faz muita confusão com relação a sentir esses avisos. Completando, se a alma não se libertar, não tornará ao espírito. E a essência continuará indiretamente presa, pois está dividida. O próprio texto bíblico diz, a noiva, ou seja, a alma, só voltará ao noivo, ou seja, ao espírito, quando estiver limpa, clara, alva, pronta. Voltando, portanto, às origens. Essa tese tem fundamento, pois a ciência não consegue descobrir de onde vem o comando celular para que, por exemplo, essa célula se desenvolva e construa um corpo humano. Da mesma forma que está gravado no nosso DNA, RNA, toda a informação de nossa existência passada. Como descrevi em um dos meus vídeos falando sobre os arquivos akáshicos. Talvez você possa dizer, como isso possa ser provado? É muito simples, é aprender a observar tudo o que aconteceu em sua encarnação até hoje. E buscar os porquês. Podemos dizer também que o karma é o mesmo que o ego, pois justamente o ego é a causa do karma que se sujeita à condenação pela lei do causa e efeito, em que a fome, descrita no início, é uma das causas que vou descrever como itens relacionados a essa geração de karmas. Mesmo que vocês saibam sobre ele ou não. E não adianta dizer que isso não acontece. Então eu lhe pergunto, por que os humanos sofrem de fome? Por que sofrem de doenças diversas? Por que nascem sem membros? Ou com problemas de deformação? Com problemas de debilidade mental? Com deformações físicas, psicológicas ou de identidade sexual? Outros vegetam uma vida toda em uma cama. Por que outros anos a fio em coma? Outros nascem e desencarnam logo a seguir. Vocês não se deram conta que essas e outras anomalias são a própria lei do karma e efeito, causa e efeito, justamente para corrigir os problemas que essas almas criaram para si mesmas, devido a essa dureza mental, que ela foi a forma encontrada pelo Criador, como já expliquei, através dessa lei de causa e efeito, para que essas almas, através do sofrimento, que não seria efetivado se tivessem acordado, pois só assim, repito, pelo sofrimento, principiem a jornada de volta às origens, passando por humilhações para refinar as atitudes, abaixando os seus narizes, e claro, se desfazendo do ego anteriormente inflado. Aqui cabe a explicação também do porquê devemos ter cuidado com quem achamos que devemos ajudar, pois sem consciência ou discernimento no julgar, poderemos estar atrapalhando o pagamento do débito dessas pessoas. Insistir em não buscar o entendimento é o mesmo que manter o padrão vibracional da ignorância, e nesse caso causando sofrimento a si mesmo, ou ao outro pelo famoso apego. Outra causa de sofrimentos. Terrível. Vamos lá descrever os componentes do karma, do ego, que lhes causa a dívida kármica. Aprendendo e fazendo justamente ao contrário desses itens que vou especificar. Estarão gerando crédito ou como alguns chamam, de Dharma. Ou seja, se você fizer tudo o contrário disso que eu vou relatar, você vai estar gerando Dharma ou karma positivo. Ok? Se preparem agora, hein? O que é o ego? Usura, vaidade, falsidade, mentira, orgulho, preguiça, avareza, miserável, prepotência, arrogância, soberba, raiva, ira, ódio, fingimento, despotismo, ladrão,
ser ladrão, assassino, traidor, usurpador, sofrer de fetichismo, ilusão, apego, covardia, preconceito, escravidão, poder, sexo depravado ou depravação, pornografia, roubo, desejo, superstição, inveja, mal-olhado, ganância, ambição, perversão, masoquismo, ignorância, cobiça, ingratidão, indiferença, deslealdade, matança, tirar a própria vida, a incoerência, a enganação, injúria, perjúrio, desprezo, desconfiança, falso testemunho, cinismo, despotismo, homofobia, proselitismo, falácia, engodo, sofismo, desacato, desrespeito, ofensa, indignação, prevaricação, luxúria, gula, melancolia, vanglória, indolência, assédio, heresia. Perceberam? Isso é tudo defeito em vocês. Chega ou querem mais? Creio que já esteja suficiente, né? Para que vocês tomem o tal do Semancol. Essa vacina vocês têm que tomar. Semancol. Busquem o entendimento de tudo isso descrito, para que possam se libertar de fato. Por isso repito sempre nas aulas. Vocês pensam que é fácil sair falando que está acordado ou que esteja acordando? Cala a boca, inocente. Não é tão simples assim. Quem quiser, voltar para casa, que não é o planeta Terra, vai ser provado muitas vezes. Com o intuito de ver se de fato vocês estão plenamente certos e agindo com afinco, com dedicação, com disciplina, para que isso venha a ocorrer. O que foi citado mostra os erros que vêm cometendo encarnações após encarnações e acham que simplesmente de uma hora para outra você acorda e está liberto. Raramente isso acontece. É preciso que você esteja enfático em suas atitudes para que todos esses débitos comecem a ser resgatados, comecem a ser transformados em créditos. Entenderam? Concluindo, uma outra revelação para vocês é de que esses 72 itens do ego que eu recitei para vocês, no ocultismo, eles são chamados dos 72 nomes dos demônios dentro de vocês. Percebam, portanto, que o corpo humano, com sua mente arcaica, bloqueada, é demoníaco, é trevoso. Notem a dificuldade para que se livrem dessas mazelas. Vejam, o desconhecimento lhes causa o aprisionamento de si mesmos. Numa outra aula, vou expor com mais detalhes esses 72 nomes demoníacos ou luciferianos, mas eu vou também esclarecer sobre os 72 nomes do Criador. Claro, isso é tudo criação do próprio homem, né? O que rege por trás disso? Os sinônimos são sinônimos do Criador. São o oposto aos 72 nomes dos demônios. A partir de agora, tomem consciência de que se continuarem do mesmo jeito que sempre estiveram ou sempre continuam fazendo, nada vai acontecer. Muitas centenas de anos, ou encarnações, ainda vão ter de passar até que acordem definitivamente. Bom, creio que hoje foi bem pesado, né? Vou encerrando mais esta aula, acreditando que tenha deixado bem claro a vocês o que é o karma de débito, o que é o karma de crédito, ou dharma, e como devemos pagar esses débitos e como agir para ter créditos. Ok, meus queridos? Despeço-me mais uma vez, fraternalmente, desejando a todos
principalmente muita luz, pois ela é o discernimento e a tomada de consciência para que sejam livres ou sejam libertos. Até já.